Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Vitor, estamos aqui em mais um episódio do Desjorna, né? Dessa vez vamos falar aqui de Copa do Brasil, tá? A gente teve ontem o encerramento das quartas de finais, passaram-se alguns times. Eu não vou chegar a fazer aqui toda a, digamos que toda a análise, né? Das quartas e vendo na chave ali, né? Cada time que passou de qual. Não, eu vou chegar aqui e falar semifinal de fato, o que eu espero para a final, até porque a gente sabe muito bem que os episódios do The Journey, eles são gravados antes tipo assim, eles não são lançados no exato momento que tá acontecendo. Então, por exemplo, assim, ontem acabou de passar a semifinal. A semifinal, as quartas, terminar as quartas. É bem possível que até eu postar esse episódio, talvez até já tenha acabado a Copa do Brasil. Então eu acho nada mais justo a gente falar a expectativa de fato para a final, né? Para ver quem vai passar e quem vai ser campeão também, né? Enfim, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho e fiquem ligados aí nos próximos episódios, né? Bom, a gente teve então a definição das quartas, tá? A gente teve então times como Vasco, Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro passando, sendo que o Vasco passou do Atlético Paranaense nos pênaltis, o Flamengo passou do Bahia, o Corinthians passou do Juventude, metendo 3-1, né? É um jogo duro. No final eles abriram o placar e abriram também essa diferença. E o Atlético Mineiro passou do São Paulo depois da ida, que foi um jogo que o Galo ganhou. E na volta eles se seguraram 0-0. Manteram até o último minuto, seguraram 0-0 e passaram, classificaram, é o que importa, acabou. É isso, futebol é isso, tá? Bom, a gente já pode começar aqui já pelo Galo já. Foi aquilo que eu falei no começo do ano. Eu criei ali uma certa expectativa no sentido de, é, pô, o Galo, ele tem um elenco que é um absurdo. Vocês já pararam pra observar o elenco do Galo? Cara, é coisa de outro mundo. É coisa de outro mundo. Os caras têm titular, os caras têm reserva, os caras têm de tudo. De tudo. Então eu consigo chegar aqui na tranquilidade e falar que, mano, o Galo, que nem na época, né, eu falava, o Galo, ele é um dos clubes que mesmo que não conquistar o Brasileirão, ele vai atrás de uma Libertadores, vai atrás de um, eu nem sei se tá na Libertadores, eu nem lembro, mas vai atrás de uma Copa do Brasil, pelo menos, alguma coisa o Galo vai atrás. Alguma coisa os caras tão seco pra ganhar. Já gastaram milhões no Scarpa, o Scarpa chegou com pinta de titular, vem rendendo, fazendo gol de falta e tudo mais. E, mano, os caras tá aproveitando. O Galo tá lá. Mano, o Galo passou do atual campeão, que é o São Paulo. E o São Paulo, ele tem um certo nível de dificuldade grande, assim. Pô, vamos falar aqui. Um dos últimos episódios que eu gravei, falando sobre as elites do Brasil no futebol, pô, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e Flamengo. O São Paulo, ele foi completamente contra essas elites. O São Paulo foi lá, chegou, ganhou do Flamengo na final da Copa do Brasil e na Supercopa ganhou do Palmeiras. Então você vê o quê? Você vê como que o São Paulo tem um potencial absurdo, potencial tremendo. E ainda mais com a vinda daquele técnico gringo que é o Sebak, não vou lembrar agora o nome dele. É um nome muito estranho lá. Se eu não me engano, ele já treinou o Defensa e Justiça, enfim. A vinda dele potencializou ainda mais o São Paulo, que chegaram no começo a cogitar que o São Paulo seria campeão brasileiro. Falavam isso, né? Pô, o São Paulo, e ainda assim, querendo ou não, tá na disputa. Comparado com o que o Palmeiras fez ano passado com o Botafogo, tá na disputa. Essa é a verdade. Tá lá, tá com 51 pontos, ainda tem chance de chegar ali entre os primeiros ali. Mas, pô, o Galo chegou e o Galo ganhou do atual campeão, que é o São Paulo. Então o Galo ele chega nessa semifinal, cara, com toda a bagagem assim absurda de ser um clube forte, sendo um clube que vai ser difícil de se enfrentar, né? E o Vasco vai sofrer muito. O Vasco vai sofrer muito, porque por mais que o Vasco está bem, o Vasco ele real melhorou muito,
muito mesmo. Mas o Vasco vai sofrer. A gente sabe que o nível, por mais que o Vasco tenha investimento, pô, é incomparável. É incomparável, sabe? O Galo é um projeto de muitos anos, o Galo é um projeto em certo processamento aí faz mocota, enquanto o Vasco é recente, o Vasco é novo. O Vasco é novo, né? Então, assim, o Vasco ele vai sofrer. Essa semifinal aí vai ser difícil, tá? Vai, assim, ser muito acirrada. E a gente pode chegar aqui e falar, tá? Muita gente acha injusto a gente já dar vencedor, porque de certa forma a gente acaba desmerecendo outro time. Mas, cara, a gente sabe muito bem que existe claramente umas diferenças muito absurdas aí de elenco, tá ligado? Mano, você parar pra pegar numa chave você tem Vasco e na outra chave você tem Flamengo. Cara, é um bagulho muito difícil, tá? É muito difícil de você comparar. É claro que se a gente for nomear, quem vai passar é Galo e Flamengo. São os times elites, ou pelo menos próximos disso, né? Elenco, comissão técnica, toda a questão do que de real de expectativa de fato da diretoria, porque a gente sabe que o que você vai falar que o Vasco achou que ia ganhar esse ano? Mano, o primeiro jogo da temporada do Vasco, o que você imaginava? Ah, não, que o Vasco ele vai chegar na final da Copa do Brasil. Mas nem os vascaínos imaginavam isso. Nem os próprios vascaínos. Nem a diretoria mais otimista possível do Vasco imaginava isso. Mas nem eles. Já você olha um Galo, você olha um Flamengo, você fala, pô, legal. O Corinthians é outro, o Corinthians é outro, não é porque contratou o DP que eu falei no último episódio, que nossa senhora, eu vou encher a bola deles. Não, o Corinthians é outro. Os caras estão no Z4. Os caras tão, o Corinthians está pior que o Vasco, porque o Vasco pelo menos está rendendo. O Corinthians está no Z4. E aí? Será que a contratação do DP vai virar a chave assim? Pô, eu não sei. Eu gosto muito de citar porque é um exemplo perfeito. É um exemplo perfeito. Que eu vou usar ele agora, eu vou usar mais pra frente ainda, porque justamente é sobre Copa do Brasil. O Corinthians em 22, final de 21, começo de 22, quando começou a contratar os Galácticos da Fiel, que veio Roger Guedes, William, é, eu sei que é ruim, mas veio Júnior Moraes, é, você teve também Renato Augusto, Paulinho, Juliano, todos esses caras vindo. Quando eles chegaram, já com o status de titular, eles mudaram completamente a imagem do Corinthians. O Corinthians, se não me engano, ele ficou acho que em quarto. Disputou a Libertadores 23, né? O Corinthians, ele era uma potência. Ele virou uma potência, ele virou a chave, ele virou a chave. Todo aquela, aquele manejo do Duílio de você rescindir contrato com um monte de jogador do Sub-23, mandar um monte de pereba atual do clube embora e você fazer a aposta, trazer uns 4, 5 jogadores, mais 4, 5 jogadores de elite, resolveu. O Corinthians terminou em. Acho que terminou em quarto, não foi? Eu vou até conferir pra ver se eu não tô falando merda. Mas eu acho que terminou em quarto. Deixa eu ver aqui. Aqui, Terão Série A 2022. Quarto lugar, 65 pontos. Pô, vamos falar. Vamos falar. Os caras terminaram na frente de São Paulo, na frente do Santos, na frente do Bragantino. A gente precisa, é justo a gente olhar isso. Os caras não só começaram a render no Brasileirão, como também na Copa do Brasil chegaram na final. Mano, Corinthians chegando na final de uma Copa do Brasil, 22. Pô, a gente sabe que ele desde a partir de 19 pra frente só começou a dar desgraça. É que, na verdade foi antes, mas analisando aqui no sentido mais brasileirão, né? Ali, querendo ou não. O Corinthians, ele começou essa penumbra de time ruim, que realmente nem classificava. Não, classificava, né? Mas não ia bem nem no Paulista. Foi ali 20. Leonatel, esses caras. E aí você tinha o Corinthians de 20, que era horrível. O Corinthians de 21, que era horrível.
Aí do nada 22 melhora absurdos, horrores, né? Faz essas contratações aí e melhora muito, né? 23 é aquele ano assim mais negativo, jogou Libertadores, mas foi mal. E aí 24 caindo. Caindo. O rendimento do Corinthians esse ano no Brasileirão é ruim. É ruim. Já entrando já falando um pouquinho aqui do candidato ao título, que é o Corinthians. Ruim. Só que em 22 contratou, ficou em quarto no Brasileirão e chegou na final da Copa do Brasil jogando de igual para igual. A gente precisa falar, cara. Dói, dói, dói justamente porque a gente tá falando do rival. A gente tá falando do rival. É que nem você falar do Palmeiras. Cara, quem viu número não viu jogo. Quem viu número não viu jogo. Palmeiras e Chelsea, final do Mundial. Cara, sim, o Palmeiras jogou de igual para igual. Eu sou santista e eu falo isso. O Palmeiras jogou de igual para igual. Ofereceu risco. Tudo bem que o Chelsea é um lixo, mas ofereceu risco. Ofereceu. Cara, a verdade é que o Palmeiras ele teve muitas chances. O Rony teve muita chance. Rony, Dudu, esses caras tiveram muita chance, mano. Mano, se eles fizessem ali uns dois ali, velho, os dois, acertassem os dois gols ali, meu irmão, já era. Ia dar Palmeiras. O Palmeiras ia ganhar Mundial. O Corinthians contra o Flamengo foi igual. O Corinthians jogou de igual para igual. O Corinthians chegou nos pênaltis, levou a final pros pênaltis, jogo de ida e volta. Cara, isso é um absurdo. Então, o que que eu falo é, cara, o Corinthians, ele tem essas, tá? Ele tem dessas. É claro que esse ano é diferente. Tem uma coisa que eu vou falar que é igual, mas a princípio é diferente, porque o Corinthians tá mal no Brasileirão. O Corinthians contratou, mas até agora não rende, né? Ué, você vai me falar aqui então que você tá no Z4, faltando coisa de 3 meses pra acabar o ano, 2 meses pra acabar o ano, e você tá tranquilo? Não tá, não tá. Você tem muito adversário difícil ainda pra enfrentar. O próximo jogo deles é contra o Botafogo. Vocês estão entendendo? Não tá fácil. As contratações, mesmo que agora chegou o DPay, era para estar rendendo há muito mais tempo, há muito mais tempo. Gastou milhões, 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 milhões. Gastou um absurdo, rios de dinheiro no Pedro Raul, que o cara é reserva. E o cara é reserva pro Gilberto. Outra coisa também que é impressionante, teve a oportunidade de vender pro Wolves, acho que se não me engano até pro Zenit de volta, e não vendeu. Então, assim, é, tem que ter uma certa atenção. Né? Eu não vou falar aqui, não vou me estender, eu não vou falar muito sobre o que, que eu acho do DPay, por exemplo, no Corinthians, porque eu já falei no último episódio. Mas, cara, justamente a similaridade que eu falei que o Corinthians tem com o ano de 22 é ele contratou o DPay. Tem tudo pra ser igual ao 22. Tudo pra ser igual ao 22. Tudo. Os caras começar a ganhar agora, os caras vai estar com um puta de um centroavante lá na frente, ou meia, né, dependendo da função que ele for fazer. Mas tem tudo pra dar certo. Tudo. Se vai acontecer, eu não sei. Eu não sei. Ai, mas o Corinthians, eu vejo muita gente falar, né? Ai, mas o Corinthians, ele tá com um elenco bom. O Corinthians, ele tá. Ele só faltava um centroavante. O Garro lá, o Garro maravilhoso, não sei o quê. Cara, peraí. Vamos analisar, vamos analisar. Peraí, então. E eu falei que eu ia analisar, mas eu já tô analisando. Cara, você tem simplesmente. É, é, Você tem simplesmente Matheus Bidu numa lateral e Depeira na frente, e você vai falar que isso tá bom? Sei, né? Elenco, elenco, elenco mesmo? Na mão, na mão. Não tem. É um, é um juntado aqui, né? É um juntado aqui, né? O morto Gustavo Henrique. Você tem, por exemplo, ali o próprio Matheus Bidu, acabei de falar, né? Coronado que não tá tão bem, não anda tão bem. São essas coisas.
O Pedro Henrique, alemão, tava no Inter. Pô, até o momento é só a gente parar pra ver aqui os números dele aqui, ó. Corinthians, 15, 19, 23 partidas, um gol e uma assistência. Sabe? É essa questão. É essa questão que é complicado. É essa questão que é complicada. O Romero, pô, o Romero, será que ele tá rendendo? Tudo bem, ele tá rendendo, mas, mano, a gente sabe que é um cara que você não pode confiar. E se no dia de amanhã um Garro machuca? Ah, mas tem um Coronado. Coronado já tá com uma faixa de idade alta também. E aí? Não é um elenco de se encher os olhos. Com certeza eu posso te falar, não é o elenco que você consegue correr bem. Eu posso estar muito errado. O Corinthians ele pode ser campeão da Copa do Brasil e eu tô só falando merda, mas tudo tende a não acontecer. Tudo tende a não acontecer, tá? Bom, indo então pro próximo time, a gente vai ter então o próprio Vasco. Não, o Vasco eu já falei. Vou falar um pouco aqui então do Flamengo, né? E, enfim, a gente tem o Flamengo. Cara, não tem nem graça mais a gente analisar o Flamengo, cara. Porque essa é a questão, essa é a questão. O, o Flamengo, ele tá em toda final. Ele tá em toda final. Essa é a verdade, toda final eles estão. Olha o elenco dos caras. Olha o elenco deles. Eu vou parar pra pegar aqui. Eu pego aqui, não tem problema nenhum. Ontem, foi jogar contra o Bahia. Olha os titulares. Quer ver? Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Everton Araújo, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Meu irmão, olha que loucura. Olha essa loucura. E Tite como técnico. Tite, tá pouco? É mole? Gabigol, reserva. Você olha o elenco que os caras têm, quando você vê que a DM deles tá lotada, a DM deles tá lotada, você tem muito jogador machucado, inclusive Pedro, inclusive Michael, e por aí vai. E os caras simplesmente ainda têm um elenco completo. No sentido, moleque, cara, isso é muito assim. É, é, não é querendo encher bola, cara. É que é uma questão de análise básica de futebol. É uma análise básica de futebol, cara. Vamos parar pra pegar aqui. Lesionados Flamengo. Olha só. Olha só. Olha só. Quer ver? Lesionados Flamengo. Jogadores lesionados e punidos do Flamengo. B-Soccer. Vamos ver. Vamos lá. Simplesmente Pedro, Dela Cruz, Michael, Everton Cebolinha, Matias Vinha, o lateral. Esse Alcaraz que eu não conheço. Ele tá punido, né? Tá punido aqui. Cara, a questão que eu te falo é, você olha o nível dos caras. Você simplesmente tem Pedro. Ele é o artilheiro, ele é o artilheiro do Brasileirão? Brasileirão Artilharia. Aqui, ó, artilharia. O Pedro, o centroavante principal machucado. Na reserva, que no caso começa de titular, é o Luiz Araújo. E na reserva do Luiz Araújo é o Gabigol. Cara, olha o nível. Olha o nível, olha o nível. Cara, isso é muito absurdo. Isso é muito. O Gabigol, ele seria titular em, mano, mais da metade dos times hoje do Brasileirão. Tenta tirar ele do Flamengo pra você ver o preço. O cara é reserva do reserva. E ele é simplesmente o Gabigol.
Isso só de atacante. Isso só de atacante. Que a gente para pra pegar aqui mesmo, é só de atacante. Os caras ainda tem na zaga Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz. Léo Ortiz, eu acho que ele tá fazendo outra função aqui, mas enfim. Cara, Léo Ortiz, mano, que veio recentemente pro Flamengo. Léo Pereira com absurdo, Fabrício Bruno com absurdo. É, o Arrascaeta, titular da seleção uruguaia. Gerson, tava até agora na seleção brasileira. Jogou os últimos 2 jogos. Paraguai, Chile, Paraguai e Equador. Jogou os últimos 2 jogos. Os caras ainda tem Bruno Henrique. Cara, é absurdo. Absurdo. E sem contar, os caras vai de zaga com Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz. E na reserva tem Davi Luiz. Aí eu parei, velho. Aí eu parei. Não é questão de tentar, digamos que, defender um time sem ser um rival ganhar. Mas o Flamengo, ele tem um aspecto que ele é incomparável, cara. Que é elenco, é toda a questão daquela capacidade que você sabe que ele é um time que, meu irmão, é difícil. É difícil. Eu posso chegar aqui e falar. Eu não acho que o. Por mais que seja um símbolo, né? Eu hoje não consigo ver automaticamente que o Flamengo é campeão. E eu vou explicar já por quê. Não é como se fosse 2019. Foi um grande ano do Flamengo. Ou até 21, que perdeu a Libertadores, mas ainda assim foi um grande ano pro Flamengo. Eu não consigo ver. Mas, se a gente fosse pensar pela lógica, pela teoria, todo elenco, tudo que é construído, tem que dar Flamengo. Ponto. E aí, por que que eu não penso na prática logo na hora, assim, Flamengo? Porque a gente tem uma coisa muito forte, que é se o Corinthians conseguir virar a chave, que era o que eu tinha falado agora há pouco. Meu irmão, se o Corinthians consegue virar a chave, o bagulho é louco, velho. O bagulho é louco, porque 22 o Corinthians estava mal, contratou, virou a chave, os caras começaram a jogar, bateu em tudo quanto é time de elite. Cara, você vai me falar que isso não pode acontecer com o Corinthians hoje? Tudo bem, o DPI não joga na Copa do Brasil, né? Ele não vai ter essa permissão pra jogar, não chegou a tempo. Mas assim, cara, se o Corinthians ele vira a chave, mano, ele é chato. O Corinthians ele é muito chato, ele é muito chato, tá? A verdade é que 22 o Corinthians tinha um elenco bom, mas comparado ao Flamengo ele perdia. E o que aconteceu? O Corinthians levou até os pênaltis. Teve que depender do Matheus Vital e do Fagner errar o pênalti pro Flamengo ganhar. E do Rodinei fazendo gol no final. Então, assim, tem um fator que é muito importante nisso tudo, que é justamente a, a força que o Corinthians tem de voltar por cima. Essa é a verdade. Eu, como Santista, eu falo. É um time muito chato de se bater. Muito chato. Que até as elites, um Flamengo, até, por exemplo, até o próprio Galo, vai, vai sofrer pra bater. Vai sofrer, tá? É claro que eu, como Santista, eu falo, pô, tomara que o Flamengo passe. Eu tomara que o Corinthians caia, tá ligado? Essa é a minha expectativa. Mas eu confesso que dá um certo receio. Eu não consigo ficar tranquilo, sabe? Ainda bem que o São Paulo já caiu, mas ver o Corinthians assim ainda dá um certo receio. Ainda dá um certo receiozinho, que eles podem ganhar alguma coisa, porque esse time é embaçado. Esse time é embaçado de se bater. Inclusive a gente até pode ver, né? Até pode ver. É, pô, não tem como a gente não falar. A chega do Ramon Dias, pô, até o momento vem sustentando o Corinthians ali, pelo menos em Copas. O Brasileirão continua uma bosta, mas em Copas o cara tá indo. O cara tá indo. Vazou notícias ali que o Corinthians ele tava pensando em demitir o Ramon por causa do pouco rendimento no Brasileirão. Mas assim, é, ainda assim, o cara é muito copeiro. O cara é muito copeiro.
E o Corinthians tá rendendo. Eu acho difícil demitir nessa situação que tá, sabe? Eu acho muito difícil. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar com o Corinthians. Eu acho que é isso. Vamos gravar mais um pouquinho aqui só pra complementar. A gente pode falar mais o quê? Do São Paulo caindo. Cara, o São Paulo caindo foi uma coisa muito louca, assim, de se pensar, tá ligado? Assim, o Galo, ele tem um elenco, ele tem ali toda aquela capacidade de passar do São Paulo. Mas, cara, pô, o São Paulo é o atual campeão. É uma coisa muito absurda, assim. Pô, e o São Paulo vinha forte. O São Paulo ainda disputa né, o Brasileirão. Pô, o São Paulo ele tinha total e completa capacidade de ganhar do Galo. Só que a derrota no Morumbi que pesou muito. A derrota no Morumbi que pesou muito. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A gente já viu isso acontecer. Já. Inclusive em até finais com o próprio São Paulo, né? A volta do São Paulo, que não seja no Morumbi, o São Paulo costuma apanhar, tá? Não apanhou, empatou, mas contexto geral, tá fora, tá fora. Então perdeu, pô, entendeu? Então não adianta, não tem muito como a gente defender, né? Como se a gente pudesse falar, mas por outro lado, não. Talvez, tá na Libertadores, beleza, cara, mas Libertadores é mais difícil, né? A Libertadores é mais difícil. Por mais que pegou o quê? Pegou o Nacional, deu pra dar aquela, tá entendendo? E outra, detalhe, jogo de ida e volta vai pegar o Botafogo nas quartas de finais. Nas quartas, meus amigos. O bagulho vai ser louco. Você tem ainda, por exemplo, Flamengo, o próprio Galo, Fluminense, Colo-Colo, River Plate. Adversários muito difíceis pro São Paulo, sabe? Muito difíceis. A gente precisa até gravar um episódio falando um pouquinho sobre como que vai a estrutura de cada time, né? O São Paulo tem uma estrutura muito diferente de um Corinthians, por exemplo. E eu digo estrutura no quesito de organização da diretoria, administração de dívida, confisco dos cofres ali, tudo. A gente tem que fazer uma análise disso, porque a situação, por exemplo, que a gente se encontra é São Paulo e Corinthians, ambos nas quartas de finais da Copa do Brasil. Porém, o São Paulo está numa situação completamente diferente do Corinthians. Completamente diferente. Então, é uma análise muito justa até a gente falar, porque, pô, são clubes clássicos de São Paulo, são clubes que têm ali até a sua origem parecida no contexto de tá ali na capital de São Paulo, atrair muita torcida, ser o clube do povo, beleza. Mas a questão que fica a situação de ambos os clubes são diferentes, né? Eu já tinha dito isso no último episódio, que a situação do Corinthians ela é precária, ela é real tensa. E, e esse planejamento a curto prazo pode acabar ferrando eles. Já o São Paulo não, o São Paulo, pô, tá com a dívida ali tranquilo, pá, tem um elenquinho bom, né? Contrata, o São Paulo, na verdade, ele contrata o que é necessário. Essa é a visão que eu tenho. Essa é a visão que eu tenho. O São Paulo ele não contrata por soberbo, sabe? Mas o Rames. Cara, o Rames foi uma oportunidade, se não me engano, ele veio de graça. Foi uma oportunidade, só pagou salário, veio, testou, não rendeu. Tchau. Não rendeu. Tchau, né? Por mais que o que a gente vê dentro da diretoria do São Paulo é uma falsa democracia comandado pelo Casares, tá dando certo. Pô, imagine o São Paulino. Pô, meu São Paulo tá na Libertadores, meu São Paulo tá na Copa do Brasil, meu São Paulo tá disputando o Brasileirão. Meu São Paulo tem um elenco bom. Esse ano, eu não sei nem se foi esse ano, ano passado, acho que foi esse ano. Pô, teve Ramos Rodrigues. Você para pra ver. Pô, é uma potência ainda. É uma potência. É claro que não chega às elites. Não chega às elites. Mas é um time muito relevante no cenário nacional, tá? É... E a verdade é essa, nunca deixou de ser. No máximo deixou de ganhar, mas nunca deixou de estar ali próximo. É só você ver
que sempre ele esteve entre os, pelo menos, primeiros oitavos ali do Brasileirão dos últimos anos, mesmo não ganhando nada, mesmo não oferecendo tanto risco. Mostra que é um time muito forte. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu acho que já dá pra encerrar aqui o episódio, tá? Vamos ver o que que vai dar. Se eu fosse falar rapidamente, eu acho que Vasco não passa. Eu acho que Vasco não tem força o suficiente pra passar. Então, ou seja, eu acho que passa o Galo. Entre Flamengo e Corinthians, eu acho que passa Flamengo, só que eu tenho um medo muito absurdo porque o Corinthians, se ele virar a chave, é complicado. É difícil, ele vira um time muito chato de se bater, tá? Então, eu diria, claro, em questões teóricas de que passaria o Flamengo, mas na prática é tudo muito diferente. Na prática não funciona assim. É muito diferente do outro lado da chave, né? Então por contextos teóricos, eu apostaria no Flamengo. E aí, claro, né? A final pra ver quem vai ganhar, Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo, né? A gente sabe que é uma potência absurda, é uma potência que mesmo ruim os caras ganham título. Então tem jeito. Mas a gente sabe, por exemplo, que o Flamengo esse ano não vem sendo um time muito absurdo, não vem sendo um time de se encher os olhos. Mas tá funcionando, tá chegando, ainda tá na Libertadores, ainda tá, por exemplo, na Copa do Brasil, disputa o Brasileirão, né? Coisa que diferente, por exemplo, do Palmeiras, que ele só disputa o Brasileirão. Mas enfim, e que a gente tanto elogia, né? Mas enfim. Bom, gente, eu acho que é isso, tá? Muito obrigado aí por assistirem, ouvirem, né? Deixem um like, se inscrevam no canal e fiquem ligados aí. Valeu? Até mais, aquele abraço.